Olá, tudo bem? Leonardo por aqui para mais um vídeo aqui sobre educação, sobre aprendizagem. E hoje, nesse vídeo, eu quero falar com você sobre aprendizagem passiva. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, quero pedir para você dar um like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para você receber as notificações quando chegar novidade por aí. Beleza? Pessoal, antes da gente falar aqui sobre aprendizagem passiva, aprendizagem ativa, alguma coisa nesse sentido, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que é aprendizagem? Como você aprende? Aprendizagem é só pegar uma aula, assistir uma aula, seja presencial, seja online, e ficar ali assistindo aquela aula, anotando, ouvindo o que o professor está dizendo, e pronto. Isso é que vai determinar a minha aprendizagem? Por muitos anos, décadas, a gente achou que essa era a única maneira de aprender. Mas atualmente, estudos de neurociência vêm mostrando para nós que existem diversas maneiras de aprender, inclusive algumas que são muito eficazes, que nos ajudam a reter muito mais conteúdo dos estudos que nós estamos realizando, tudo bem? Dessa maneira, trazendo nesse sentido, eu queria falar um pouquinho sobre aprendizagem passiva. É claro que falando sobre aprendizagem passiva, logo a gente entende que existe aprendizagem ativa também, tá? Basicamente, a diferença entre essas duas é o seguinte: a aprendizagem passiva é quando eu, como estudante, me coloco mais como espectador, ou seja, como um agente que só recebe a informação. Por exemplo, quando eu leio, quando eu estou lendo, quando eu estou sentado ouvindo uma aula ou assistindo uma aula, então isso é uma forma de aprendizagem passiva, beleza? A aprendizagem ativa é quando eu passo de espectador e passo a uma posição de protagonista, ou seja, eu participo da construção daquele conhecimento, eu me envolvo na construção daquele conhecimento. E claro que pensando em processo educacional, a aprendizagem ativa ela é muito mais eficiente que a aprendizagem passiva. Mas isso não significa que a gente tem que partir somente para métodos de aprendizagem ativa. A gente tem que envolver tudo isso e saber como utilizar todas essas formas, pensando na aprendizagem passiva e ativa. Tranquilo? Só que nesse vídeo em específico, para não ficar muito longo, eu quero falar só sobre a aprendizagem passiva. Teve um cara, um psiquiatra norte-americano chamado William Glasser. Ele fez o seguinte: ele trabalhou com muitas questões relacionadas à aprendizagem. Inclusive, ele tem um livro dele que chama Teoria da Escolha. Dá uma pesquisada depois, eu acredito que a nível assim, de conhecimento e curiosidade vale a pena a leitura, tá? E ele também propôs uma situação, que você vai dar uma olhadinha aqui, que chama pirâmide da aprendizagem. Claro que existem, se você pesquisar um pouco mais a fundo, existem algumas controvérsias, alguns que apoiam esses resultados, alguns que não apoiam os resultados da pesquisa dele. Mas uma coisa é fato. Pensando em processo educacional, essa pirâmide ela ilustra muito bem o que a gente quer falar. Porque uma coisa é fato. Métodos de aprendizagem ativa, eles são reais, eles são eficientes. Bem como os métodos de aprendizagem passiva também existem, ok? Então, essa pirâmide ela ilustra muito bem aquilo que eu quero falar com vocês. A gente vai pegar a parte de cima dessa pirâmide, porque é a parte ali que vai falar sobre a aprendizagem passiva. Tudo bem? Tranquilo? Pensando nesse sentido, eu quero que a gente trabalhe, então, primeiramente pensando na parte visual, na parte de leitura, né? Quando eu estou lendo algum texto, lendo alguma informação, apostila, livro, enfim, né? Pode ser impresso, pode ser digital, a leitura. Como é que nós desenvolvemos a leitura? Como que você desenvolve a leitura? Sabe, existem alguns dados, e isso pensando até no que está escrito ali na pirâmide, que mostram que na leitura, tudo que a gente lê, a gente consegue reter com uma certa quantidade de detalhes até 10% daquilo que a gente leu. Parece pouco, né? Mas lembrem do que eu falei. É um método passivo, mas ele não pode ser descartado. Ele deve ser utilizado. É uma das maneiras que o conhecimento chega até nós, ok? Tudo bem. Só que qual que é a ideia? A ideia não é deixar, então, a leitura de lado e buscar por métodos ativos, mas é entender a forma como a leitura me ajuda e como ela pode ser feita da maneira correta, para que a gente use toda essa potencialidade. Pensando nos 10%, então, já que é um valor, um dado que a gente tem aqui, eu consigo utilizar ele por completo, desde que eu faça, logicamente, essa leitura da maneira correta. Tudo bem? E pensando em leitura da forma correta,
Isso eu falo muito, muito mesmo. O que vai me fazer gerar concentração? Gente, tudo parte da motivação, beleza? Como assim? Por que eu leio? Sei lá, você está estudando para o Enem, para um concurso, ou simplesmente você está no ensino regular, ensino médio, graduação, eu não sei, né? Mas por quê? Existe um porquê de você estudar. Não vamos pensar na leitura de lazer agora, que você está lendo ali uma literatura que você gosta muito. Mas imagine que você está estudando de fato para uma avaliação. Você tem que pensar numa motivação para que você se mantenha concentrado. Se for algo que você está lendo, que depois daquela leitura você vai aplicar numa avaliação ou em algo que te traga um resultado futuro, essa deve ser a motivação. Você tem que pensar lá na frente. O resultado que vai gerar a partir disso. E, gente, isso parece um negócio de autoajuda, né? Mas ele é muito eficiente. Essa parada de motivação, funciona mesmo, tá? Então se motive, busque entender o porquê que você tá lendo. Isso vai ajudar muito na concentração, muito mesmo, tá? Agora sim, uma coisa importante. Na leitura, se você está utilizando um material impresso, ou até mesmo no digital, dá para fazer a mesma coisa. Você utiliza marca-texto? Acho que todo mundo utiliza marca-texto, né? Para você grifar ali pontos que você leu e achou importante. Agora, antes da gente continuar aqui sobre essa explicação, eu quero fazer um mão na massa aqui com você. Uma pergunta, um teste. Veja aí, pegue um livro, né, algum estudo, apostila, enfim, qualquer coisa que você tenha lido recentemente. E, claro, que você tenha usado marca-texto, tá? Senão não vai funcionar o nosso teste aqui. E veja se você lembra do que está escrito. Claro, olha ali o que você grifou, passa o olho rapidamente e veja, você lembraria, se você não tivesse olhado ali naquele livro, você lembraria isso que você tinha destacado? Veja todos os destaques que você fez ali com marca-texto. Você lembra claramente quando você fez, o que são os significados, qual que é o conceito que está ali? Você consegue lembrar daquilo? Pois é. A gente tem um costume, sabe? Eu acredito que talvez você fale que não. Poxa, não me lembro claramente. Eu olhei, eu li, eu vi isso aqui, eu não me lembro com clareza. Então, aí que tá. A gente tem um costume. Qual que é o costume? A gente tá lendo, muitas vezes de forma dinâmica, ou muitas vezes não prestando atenção, e a gente pega e grifa. Esse aqui é importante, grifei. Pensando no quê? Mais tarde eu vou retomar isso daqui. Só que tem 2 problemas aí. O primeiro problema é que possivelmente mais tarde a gente não retome isso, né? A gente às vezes acumula tanto estudo, tanta coisa, tanta, né, como dizem, tanta matéria acumulada, que a gente não consegue retomar em todos os pontos que a gente marcou, que a gente deixou marcado com marca-texto. Cara, e daí isso acaba se tornando um tempo perdido. E aquilo que poderia ter sido armazenado na memória fica ali nos livros e você acaba não lembrando. O outro problema é o seguinte: é você, de fato, grifar aquilo ali sem ter tido o trabalho de tentar memorizar aquilo. Então, qual que é a ideia? Você leu, você viu que aquele trecho é importante? Poxa, se ele é importante, dá uma atenção maior para ele na hora da leitura. Tenta ler aquele trecho e faça o seguinte exercício. Leu, gravou na sua cabeça, tenta ensinar para você mesmo. Fecha o livro ou coloque ele de lado e tenta explicar aquele trecho que você grifou para você mesmo. Então você vai ler, você vai entender aquilo ali, aí você explica para você mesmo, aí quando você entendeu, você conseguiu explicar para você mesmo, aí você usa o marca-texto, entendeu? Porque daí você já está fazendo um processo de memorização. Não pensando em retomar mais tarde. Claro que a retomada ela é muito importante, ela deve ser feita. Só que não retomar para aprender de novo, mas retomar para lembrar. Olha, eu lembro disso aqui. Eu lembro que eu aprendi, isso aqui está armazenado na minha memória e agora eu só estou retomando para organizar os pontos que eu já estudei, que eu já aprendi. Você entende a importância da utilização do marca-texto da maneira correta? Não só marcar por marcar, mas marcar aquilo que você já entendeu, já compreendeu e que você conseguiu explicar para você mesmo. Inclusive, falando em métodos de aprendizagem, esse negócio de explicar para mim mesmo é um método de aprendizagem ativa. E, cara, ele é muito bom. É um dos melhores e mais eficientes, nos ajudando a reter aí mais de 50% daquilo que nós estamos estudando. Tranquilo? Tranquilo? Fechou? Então, essa parte de leitura, beleza? Então, como eu falei, a gente está pegando as partes aqui mais de aprendizagem passiva e agora eu quero que a gente vá para a parte de escuta, audição. Ou seja, quando eu estou participando como ouvinte de uma aula mais tradicional. O que é uma aula mais tradicional? É aquela aula que a gente chama de expositiva, em que existem
pessoas ali assistindo enquanto alguém, né, um professor possivelmente está ensinando. E isso ensinando de que forma? Oralmente, né? Ele está falando, explicando sobre aquela aula. Isso é um método expositivo, é um método tradicional de ensino. E quando, claro, você está participando disso, se o professor colocar imagens, alguma coisa assim, acaba se tornando visual também, né? Mas vamos pensar na parte auditiva, na explicação oral que esse professor pode trazer. Olha só, eu quero trazer alguns dados rápidos aqui. Pensa numa aula aí de 50 minutos, né? Que é o normal, o padrão que a gente tem. Nessa aula de 50 minutos, os 10 primeiros minutos eu consigo reter até 70% daquilo que o professor está falando. Nos 10 minutos finais, olha como caiu já a minha retenção de conhecimento. Eu passo a reter 20% nos minutos finais daquilo que o professor está falando. Você vai falar, poxa, então a gente vai descartar esse método? É lógico que não, entendeu? Mas é o que eu digo, é fazer com que essa porcentagem que existe à nossa disposição seja explorada em sua totalidade. E eu consiga utilizar tudo isso, né? Claro que daí existe também a maneira certa. Gerar concentração. Gente, esse negócio de gerar concentração a partir da motivação é para tudo, tá? Eu falei para leitura, só que quando eu tô como ouvinte é a mesma coisa. Eu tenho que estar concentrado. E para estar concentrado eu tenho que me levar lembrar o que me levou a estar ali naquele momento ouvindo aquela aula. Entendeu? E isso é extremamente valioso, cara. Isso vale ouro. Esse entendimento da motivação, sério, ele é muito bom. Lembrem disso sempre, tá? Por isso que eu sou muito repetitivo nesse ponto. Agora veja bem, vamos comparar um pouquinho essa parte visual e a parte auditiva. Tem um negócio chamado sistemas representacionais, que ele vai falar um pouco daquele negócio assim de eu sou auditivo, visual ou sinestésico, né? Isso também é um estudo de neurociências, entendeu? Agora, o que isso significa? Eu sou auditivo. Isso significa que a minha parte auditiva ela é mais desenvolvida. Eu sou visual. A minha parte visual é mais desenvolvida e, consequentemente, a minha memória visual também. Por quê? Pensa que num determinado momento da minha vida, eu tive maiores estímulos na parte auditiva. Isso vai fazer com que a minha aptidão nisso seja muito maior, eu tenha mais facilidade em, por exemplo, sentar e ouvir uma explicação de uma aula, eu vou ter um conhecimento com mais facilidade. Só que a gente tem um problema. Qual que é o problema que a gente faz? Muitas vezes a gente gera bloqueio. Em que sentido? Eu falo assim, cara, eu sou visual. Meu negócio é ver, é ler, ver imagens, interpretar gráficos, e eu não consigo aprender nada quando eu estou ouvindo. Ou o contrário. Cara, quando eu tô ouvindo, eu aprendo tudo. Eu entendo toda a explicação, mas quando eu tô lendo, eu não presto. Cara, eu sou totalmente auditivo, eu não sou visual. Quando a gente faz isso, a gente tá gerando um bloqueio. Quando você fala, eu não sou visual, eu não sou auditivo, essas partes você tá excluindo. E, cara, isso a neurociência já afirma também. Eu vou gerando bloqueios mentais quando eu falo que eu não consigo fazer alguma coisa, que eu não sou tal coisa. E, galera, a ciência ela é exatamente assim. Não quer dizer que eu sou auditivo, que eu não sou visual. Eu vou dar um exemplo. Imagina que uma criança, ela nasceu numa casa onde os pais dela são músicos. E ela foi criada e viveu anos naquele ambiente, né? Onde, logicamente, eles estudam música, eles treinam música, eles o tempo todo imerso nessa realidade. Ou seja, dali a alguns anos, ele estudando e praticando algumas coisas relacionadas a métodos de aprendizagem, ele vai perceber que ele é muito mais auditivo. Por quê? Porque na vida, durante os anos, ele foi estimulado nessa área. E, cara, é fato, quanto mais estímulos eu recebo em uma determinada área, mais o meu cérebro ele se acomoda e se adapta a esse tipo de estímulo. Então não quer dizer que essa pessoa ela não é visual, ela só tem a parte visual menos estimulada. O que dá para fazer? Estimula mais a parte visual. E daí imagina, você já tem a parte auditiva muito mais desenvolvida e é lógico que isso vai ser muito mais explorado. É lógico que isso deve ser usado de uma maneira que gere mais facilidade na aprendizagem. Só que eu não posso excluir a outra parte, entendeu? Que é a parte visual. Imagine que você não gosta de ler. Cara, você não gosta, você não teve o hábito, você não estimulou isso, você não gosta de ler. Você vai ler alguma coisa, é uma luta, cara. Você sofre, você não entende o que tá ali. O que você tem que fazer? Praticar todos os dias. Você tem que estimular essa parte. Então não é assim, eu sou auditivo, mas não sou visual. Não é isso, cara. É que uma parte foi mais estimulada que a outra. O que você vai fazer? Estimular aquilo que você precisa. Você percebe em você mesmo que precisa de mais estímulo. E aí, cara, você vai perceber que
você vai gostar muito mais da leitura, a leitura vai fazer muito mais sentido para você e aquilo se torna um hábito agradável. E lembra, sempre pensando na motivação. Sempre, 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 sempre. Quando eu preciso fazer alguma coisa e eu quero que essa aprendizagem seja muito efetiva, eu lembro de uma motivação. Eu tenho as minhas motivações também. Sabe o que eu faço? Eu leio muito no notebook. Eu abro ali a área de trabalho e deixo uma imagem daquilo que é a minha motivação. Entendeu? E eu sempre foco ali, um lugar que eu quero morar, um lugar que eu quero viver daqui a um tempo, entendeu? Não sei, é possível? É uma ideia? Você quer morar em outra cidade, coloca ali a foto do lugar que você quer. Eu quero minha carreira profissional com esses estudos, coloca uma foto ali, sei lá, você quer fazer medicina, né? Coloca uma foto de jalequinho, tal coisa ali, coloca ali, você sempre vai estar vendo aquilo. E cara, isso funciona, tá? Essa motivação. Então você vai ler, lembra da motivação, estimula isso todos os dias. Estimula a parte que você percebe que precisa ser estimulada todos os dias. E daí pensa quando você estiver estudando. Você vai ter a parte auditiva muito desenvolvida e a parte visual muito desenvolvida também. E isso aumenta as chances de aprendizagem. E cara, eu tô falando só de 2 pontos da aprendizagem passiva. Imagina se a gente fosse citar todos os outros pontos, né? Então assim, para finalizar, não é excluir um e usar mais o outro. Não, é tentar gerar um equilíbrio. Se as formas de aprendizagem passiva existem, devo usá-las também. As de aprendizagem ativa, elas são mais eficientes? Sim, mas não devem ser as únicas a serem utilizadas. Tudo bem, pessoal? Então vamos gerar um equilíbrio, estude, gere motivação, leia da maneira correta, escute as aulas de maneira correta e perceba qual área você acha que precisa ser mais desenvolvida e estimule isso. Beleza? Tranquilo? Ficamos por aqui então. Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima e tamo junto.